Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Lembrando aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, comente ele, compartilhe. Ajuda a gente a levar o evangelho um pouco mais longe. Vamos para a palavra agora? Livro de Daniel, no capítulo de número 6 e versículo de número 10. Olha o que diz a Bíblia. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do Deus, ou do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amigos em Cristo Jesus, você já deve ter ouvido esta palavra algumas vezes, e eu quero chamar sua atenção hoje para dentro desta palavra, porque eu quero falar de algo sensacional. Do que o senhor vai falar, o pastor Adonis? Do que o senhor vai falar hoje? Eu quero chamar sua atenção para lhe alertar que ele está solto. Ele está solto. Até o final dessa palavra você vai entender o que está solto aí. E está tentando plagar muita gente. Mas escute, porque eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida agora. Eu quero liberar essa palavra profética de mudança, de transformação para você aí. Vamos para dentro da Bíblia? Daniel, nós conhecemos ele aqui no reinado de Dário. Ele tem aproximadamente uns 80 anos de idade. Daniel está para ser colocado como um dos príncipes ali, para tomar conta, ser o chefe daquela situação ali, daquele reinado ali. Abaixo de Dário, ele seria o chefe ali dos outros governantes. Pensava Dário isso no seu coração. E de repente, quando os projetos de Deus e do homem para a vida de Dário ia ser algo sensacional, os seus inimigos, que aparentemente parecia ser amigo, se levantaram contra ele e procuraram ocasião para incriminá-lo diante do rei. Mas não achando tal motivo assim, falaram: a única coisa que nós podemos fazer é lutarmos contra o Deus dele, a crença dele, porque Daniel veio lá de Jerusalém, ele veio quando menino lá de Jerusalém, uma das primeiras levas, quando Jerusalém foi cercada e tomada a força ali, uma das primeiras levas foi Daniel, junto com seus amigos, para a Babilônia. E agora aqui no reinado de Dário, ele já está bem avançado em idade, está com seus 80 anos de idade aproximadamente, mas ele continua temente a Deus e disseram: nós temos que fazer alguma coisa para que Daniel possa parar de orar ao seu Deus. Porque a solução dos problemas está aqui quando Daniel ora. Então nós temos que fazer Daniel parar de orar ao seu Deus. E assim, se ele não parar, nós incriminamos. E foi isso que aconteceu. Conversaram com o rei, conseguiram ali com um jeitinho fazer um edito, clamando como Daniel, e colocaram ali, durante um período de tempo, não poderia fazer orações nenhuma, a não ser do rei Dário, ao Deus de Dário e tal. Você entende dessa história? E agora Daniel é proibido de orar. Mas sabe o que Daniel faz? Daniel, ele continua orando. A Bíblia diz que Daniel, ele vai orar 3 vezes ao dia, como já era costume. Ele não diminuiu as suas orações. Você, no meio das adversidades, no meio dos obstáculos, no meio dos problemas, você tem diminuído as suas orações? Ou você tem mantido aquilo que você já fazia? Ou tem aumentado ainda mais? Tem pessoas que no meio das adversidades acabam desanimando, enfraquecendo, entristecendo, angustiando, aí para de orar, para de ir para a igreja, para de buscar a Deus, para de ler a Bíblia, para de jejuar. Meu irmão, no meio das adversidades você não pode parar. Eu aprendo com Daniel aqui que no meio da adversidade ele mantém o seu nível de diálogo, o seu nível de conversa com Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que no quarto de Daniel tinha uma janela aberta que ele abria, deixava ali uma vista boa para o lado de Jerusalém, e ele orava ao Deus dos céus. A única forma dos inimigos pegar Daniel seria desse jeito, clamando contra o Deus de Daniel. E foi isso que eles fizeram: vamos cortar o diálogo entre Daniel e o Deus dele.
mas não conseguiram. Daniel ainda continua a orar 3 vezes ao dia. Penso eu que de manhã cedo, quando Daniel se levantava, abria a janela para o lado de Jerusalém, dobrava o seu joelho em frente à janela, levantava a sua mão para cima e dizia: obrigado, Senhor, a ti lhe dou graça. Penso eu quando ao meio-dia por ali, que Daniel voltava do seu serviço, chegava à sua casa, abria a janela para o lado de Jerusalém, levantava as mãos ao céu, dobrava o seu joelho e dizia: eu lhe rendo graça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia estende de geração a geração. Penso eu que ao entardecer à noite, Daniel chegava, entrava dentro do seu quarto, abria a janela para o lado de Jerusalém, dobrava o seu joelho, levantava as suas mãos para cima e dizia: bendito seja o Senhor sobre todas as coisas, em meio a todas as diversidades, eu ainda te louvarei, porque a tua misericórdia não tem fim. Daniel mantinha o seu nível de conversa, de diálogo, de agradecimento, de adoração diário com Deus. Não foi as afrontas, não foi o decreto que fez ele parar de orar, não, ele continuou orando. Aí eu pergunto para você: o que tem feito você parar de orar? O que tem feito você parar de buscar a Deus? O que tem feito você desistir dos seus projetos? Meu irmão, não deixe essa pequena prova destruir a sua vida espiritual. Não deixe essa pequena prova destruir a sua casa, a sua intimidade com Deus. Não, mas mantenha-se firme na rocha. Era o que Daniel fazia. Ele se mantinha firme em Cristo Jesus, em Deus, o Todo-Poderoso. E o interessante que algumas pessoas podem até perguntar: Daniel orava escondido. Na verdade, Daniel não orava escondido. Ele simplesmente não falou para ninguém, porque tem coisa que você não precisa falar com ninguém. Daniel, todos os dias, ele abria a janela para o lado de Jerusalém, levantava suas mãos ao céu e clamava ao seu Deus, conversava com o seu Deus. E isso não era escondido. Ele só não falou para ninguém. Olha que interessante. Tem pessoas que acham que devem falar para todo mundo o que está fazendo. Devem falar para todas as pessoas quais são os seus projetos, quais são as suas realizações, quais são os seus meios de bênção que você tem alcançado. Não, você não precisa falar para todo mundo. Olha, a Bíblia vai nos ensinar dessa forma. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 6, e versículo de número 6, eu vou ler para você. Olha o que ela diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai. E ora ao teu pai. Por quê? Porque o teu pai que está no céu em secreto te ouvirá. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Para mim orar, eu não preciso falar para ninguém. Eu não preciso demonstrar para ninguém que eu estou orando. Não, você não precisa fazer isso. Jesus já alertou algumas vezes isso. Mas você pode entrar no seu quarto, no lugar do seu aposento, um lugar tranquilo, dobrar o seu joelho e conversar com Deus. Você não precisa, e isso não é orar escondido, não, você só está mantendo o seu diálogo com Deus. É o que Daniel estava fazendo. Para mim ofertar, a Bíblia vai orientar também. Para mim ofertar, eu não preciso falar para ninguém que eu estou ofertando, eu não preciso falar para ninguém que eu estou dizimando, não. A Bíblia vai dizer para mim dessa forma. Mateus, no capítulo 6, e versículo de número 4, olha o que diz a Bíblia: para que a tua obra de caridade fique em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ei, meu irmão, a Bíblia vai dizer no versículo de número 3 ali: aqui a tua mão direita está dando, que a esquerda não veja. Você não precisa falar para ninguém. E isso não é dar escondido, não é ofertar escondido. Você só não está comentando com as pessoas. E Daniel fazia isso, mas tinha gente que estava de olho nele, tinha gente que estava observando, tinha gente que estava contemplando isso e queria incriminá-lo. E quando pegou, disse: pronto, achamos. Agora vamos entregar ele ao rei. Vamos falar para o rei o que ele está fazendo escondido. Vamos contar para ele. E foi.
foi, contou para o rei e disse: rei, Daniel está orando escondido. Ele abre a janela do quarto dele, ele levanta a mão para cima e ele clama ao Deus do céu. E aonde o Senhor assinou um decreto, e o decreto dos reis do meio persa não pode ser revogado, rei. O Senhor não pode revogar isso, tem que honrar a tua palavra. Temos que lançar Daniel na cova dos leões, porque ele desobedeceu um edito teu. Oh, meu irmão, Daniel precisava falar que ia desobedecer o rei? Daniel precisava manter a sua intimidade com Deus. Quando é necessário, Sadraque, Mesaque e Abednego foi interrogado pelo rei e disse: é de propósito que vocês estão fazendo isso? Ele disse: não precisamos falar neste assunto, mas vive o Senhor rei e vive o Senhor meu Deus, que nós não nos prostraremos diante da sua estátua. Quando eles foram interrogados, ele disse: mas enquanto não foram interrogados, eles permaneceram fazendo diariamente o que era costume fazer. Interessante que agora Daniel é levado diante do rei, e o rei olha para Daniel e diz: Daniel, verdade? Daniel, opa, eu mantenho a minha palavra com Deus, eu mantenho o meu diálogo com Deus, eu mantenho as minhas orações, eu mantenho o meu clamor, eu estou com o meu espírito, com a minha alma, com o meu corpo voltado a Deus. E eu não posso negar um Senhor que até o presente momento nunca me negou. E o rei, muito triste, coração abatido, angustiado, diz: nós vamos ter que lançar você na cova dos leões. E o leão, olha que interessante, meu irmão, o leão estava preso ou estava solto dentro da cova? O leão estava solto dentro da cova. A Bíblia não diz que o leão estava amarrado, não. A Bíblia não relata que o leão, que Deus foi lá e amarrou o leão. Não, o leão estava solto. Mas a Bíblia diz que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, oh, meu amigo, Deus mandou um anjo que fechou a boca do leão. A Bíblia não diz que Deus mandou um anjo que amarrou o leão, mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo que fechou a boca do leão. Qual que é o perigo do leão? O perigo do leão é abrir a boca para pagar. O perigo do leão é abrir a boca para devorar Daniel, mas a boca do leão está fechada. O leão está solto, mas a boca está fechada pelo anjo de Deus, que fechou a boca do leão e disse: leão, nesse daqui você não pode tocar. Nesse daqui você não pode devorar, você não pode tirar a vida dele. Você lembra o que aconteceu com Jó? Lembra o que aconteceu com Jó? O diabo está solto, a fera está solta tentando tragar as pessoas. E quando Deus presta um elogio a Jó diante do diabo, o diabo fala assim: ele serve o Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Não é em vão que ele não serve o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar. O diabo não estava amarrado, meu irmão. O diabo estava solto. Estava e está solto, tentando as pessoas. Está solto, querendo destruir as pessoas, querendo tirar o que elas têm de valor, tentando roubar, tentando tirar a vontade, o desejo, tentando tirar aquilo que Deus tem colocado nas mãos delas. Mas a minha Bíblia diz que quando Daniel caiu lá, Deus fechou a boca do leão. Quando Satanás disse: deixa eu tocar, o Senhor disse: toca. Pode tocar até nos filhos, pode tocar até mesmo nas riquezas, pode tocar até mesmo na saúde, mas fecha a boca para não tocar na vida dele. Fecha a boca para não tocar na vida dele. Por quê? Meu irmão, quando Daniel caiu na cova dos leões, o Salmo 91 estava em pé e está em pé até hoje. A proteção de Deus sobre a nossa vida. O leão pode até estar solto, porque a Bíblia diz: olha, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque direi do Senhor é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e não temerei
não temerei espanto noturno. Vai ter coisa querendo te espantar, mas não precisa temer. Vai ter coisa querendo te espantar, não precisa ficar com medo. Não te assombres, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A proteção de Deus estará sobre a tua vida. Por que Daniel não foi atingido pelo leão? Por que o leão não tragou a vida de Daniel? Eu quero levantar aqui os 3 pontos que fez com que Daniel não fosse devorado pelo leão. O primeiro ponto que eu quero levantar é porque Daniel orava. Olha que interessante, Daniel mantinha um diálogo diário com Deus. Precisamos manter esse diálogo com o Senhor. Os leões estão por aí, ou quem finge ser leão, que brama alto querendo pagar a gente, que está ao nosso derredor, andando com seus passos largos, parece até grandão, mas escute, o grandão da Galileia, Jesus de Nazaré é maior. Então mantenha um diálogo com ele, mantenha uma intimidade com ele. Daniel mantinha 3 vezes ao dia ele orava, 3 vezes ao dia ele contava para Deus qual era a situação que ele estava enfrentando. 3 vezes por dia ele agradecia, 3 vezes por dia ele adorava. Oh, meu irmão, mantenha esse diálogo com Deus, porque isso é uma base para que você possa vencer. Daniel, ele temia a Deus, ele temia o Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Daniel era sábio porque ele temia o Senhor, ele ouvia as suas palavras, ele obedecia a palavra de Deus, ele ouvia o Senhor falar com ele dizia: eis-me aqui, mesmo vivendo em uma terra distante, mesmo com muitos deuses por ali, mesmo com tanta gente querendo afastar Daniel da presença do Senhor, tentando tirar Daniel dos costumes israelitas que ele tinha, porque ele era um hebreu, e mesmo tentando tantas vezes contra a vida dele, ele ainda mantinha o temor a Deus. Mantenha o seu princípio, mantenha o seu temor ao Senhor. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas falam, não importa para onde querem levar você, você tem que manter o seu princípio, você tem que manter o seu temor diante de Deus, em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Mesmo Daniel, longe da sua casa, longe de Jerusalém, ele ainda permaneceu confiando em Deus. Aproximadamente 80 anos de idade, alguém está apontando para ele dizendo: você vai ser lançado na cova dos leões, porque você está orando a um Deus que não é o Deus do rei Dário. Você está fazendo petições aonde nós não aceitamos a esse Deus que você proclama. Então, meu amigo, você vai para a cova. E Daniel está dizendo: posso ir para a cova, mas eu permaneço com este meu Deus. Eu posso ir para a cova, mas eu permaneço confiando nele. Eu posso ir para a cova dos leões, mas eu não nego meu Deus que em 80 anos nunca me negou. Eu não nego ele, eu permaneço. Você sabe que a oração não precisa ser escondida, mas você não precisa falar para ninguém que você está orando. Jejuar não precisa ser escondido, mas você não precisa falar para ninguém que você está jejuando. Escute, ofertar não precisa ser escondido, mas você não precisa falar para ninguém que você está ofertando, mas proclamar o Evangelho não precisa ser escondido, e isso você pode e deve falar aos outros. O meu Deus, o Deus em Israel, o Deus de Jerusalém, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de José, o Deus de Elias, o Deus de Daniel, o Deus dos apóstolos está vivo e está conosco
conosco, Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo e ainda leva aos céus. Isso você pode proclamar aos outros. As outras coisas não têm tanta importância. As outras coisas não têm tanta importância. Eu até ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Alguém diz por aí que quem não é visto não é lembrado. Mas é interessante que alguém pegou essa frase e colocou assim: quem não ora não é lembrado, porque quem ora, Deus lembra dele. Quem ora, Deus lembra dele. Está Noé há quanto tempo dentro da arca? E Deus lembra-se de Noé. Disse: está no momento de sair da arca. Está no momento de sair da arca. Está Abraão com 100 anos de idade aproximadamente, e Sara com 90 anos de idade. E alguém está dizendo: quem não é visto não é lembrado, mas quem ora é lembrado. Porque Deus falou assim: tá na hora de Sara dar luz, tá na hora de Abraão ser pai, tá na hora. Deixa eu falar para você: se você ora, se você é temente e se você permanece naquilo que Deus te chamou, vai chegar o momento de você ser honrado na sua vida. Eu quero melhorar para você isso, uma palavra profética. Vai chegar o momento de você ter dupla honra na sua vida. Você crê nisso? Porque foi o que aconteceu com Daniel. Porque até o presente momento, quem orava era Daniel. Quem orava era Daniel. Eles estavam perseguindo Daniel, mas quando, no outro dia, de manhã cedo, o rei chegou na cova, gritou em alto e bom som, dizendo: Daniel, oh Daniel, você está vivo aí? O teu Deus te livrou dos leões? E Daniel diz: leão está solto, mas vive o Senhor meu rei, e vive o Senhor meu Deus, e a boca do leão foi fechada, e um anjo esteve comigo a noite inteira na cova, e eu estou vivo, aleluia, glória a Deus. O rei mandou tirar a pedra da boca da cova, jogou uma corda, quem sabe, e disse: sobe, Daniel. E Daniel sobe, Daniel sai. As pessoas que acusaram Daniel foram lançadas. Antes de chegar no fundo da cova, foram todos devorados. E sabe qual foi o edito? Olha a dupla honra. A partir de agora, quem está falando isso é o rei Dário. A partir de agora, nesse reinado circunvizinho, aonde estiver sobre o meu domínio, o Deus que tem que ser adorado é o Deus de Daniel. Aleluia, aleluia. Chegou o momento do reconhecimento. Eu não sei quanto tempo você passou na prova, eu não sei quanto tempo os leões estão rugindo por aí, querendo devorar, querendo tirar, querendo te matar, te destruir. Mas escute isso: está chegando o momento, e quem sabe é hoje que a sua história muda. Eu estou falando isso com uma palavra profética para a tua vida. Quem sabe é hoje que a sua história muda. Seja temente a Deus. Permaneça naquilo que Ele te chamou, mesmo que todos querem que você desvie essa palavra. Permaneça naquilo que Deus te chamou e continue orando, porque quem ora tem resposta. Amém? Eu quero orar para a tua vida nesse momento. Vamos falar com Deus? Se você puder, em qualquer lugar que você estiver, curvar a tua cabeça e fechar os teus olhos, eu vou orar para a tua vida nesse instante. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. Espírito Santo, estamos aqui, Senhor. E tem pessoas que estão me ouvindo e vendo e dizendo: Pai, a situação está difícil mesmo. Tem tanta coisa que está ao derredor, que faz até barulho alto e quer me destruir. Eu fico até meio amedrontado, mas eu ainda confio em Ti, ó Deus.
Senhor, Espírito Santo, então ajuda este homem, ajuda esta mulher a sair dessa situação. Dê vitória para ele, dê vitória para ela. Que estas amarrações, que essas adversidades, que esse demônio, esse diabo que está solto, tentando destruir a vida dele, a vida dela, a vida financeira, a vida espiritual, a vida familiar, nesta hora seja destruída em nome de Jesus, para que eles possam ter êxito, em o nome do Senhor Jesus. Que os Salmos de número 91 se cumpra na vida deles. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe. E eu aguardo você na próxima segunda-feira com uma palavra de vida e esperança para você, às 8h45 da manhã. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Deus abençoe.